Olá, olá, estamos começando mais uma aula aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. E nós estamos estudando a teoria geral dos contratos. Estamos chegando à 8ª aula sobre este tema, muito importante para concursos públicos. Nós já falamos sobre a natureza jurídica dos contratos, já falamos sobre os princípios fundamentais, já trabalhamos a classificação dos contratos e as fases de sua formação, sempre resolvendo algumas questões para melhor compreender a matéria à luz da doutrina, jurisprudência e da lei. Porque muita coisa da matéria de contratos é letra da lei. Aqui você tem que ler o Código Civil, porque várias vezes as bancas têm cobrado letra da lei, Ctrl+C, Ctrl+V. Portanto, exercite o seu conhecimento fazendo leitura e releitura do Código Civil no que tange a direito contratual. Nós estamos chegando, como disse, à 8ª aula e nesta nós vamos trabalhar o que alguns doutrinadores chamam de intervenção de terceiros na relação contratual. Lá em Direito Processual Civil, eu mesmo lecionei aqui pela LAC Concursos a matéria sobre intervenção de terceiros no processo. Falamos sobre denunciação da lide, chamamento ao processo, sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, falamos antes sobre assistência, amicus curiae, trabalhamos as intervenções de terceiro no processo. Pois bem, no direito material, Código Civil, teoria geral dos contratos, também existe um capítulo, né, das doutrinas chamado de intervenção de terceiros no contrato. E veja bem, é bom que você entenda essa expressão desta forma, intervenção de terceiros no contrato. Porque nós sabemos, lá da aula de princípios, que um dos princípios fundamentais do direito contratual é justamente o princípio da relatividade. O que estabelece o princípio da relatividade? Você se lembra? Veja bem, princípio fundamental do direito contratual, autonomia privada, liberdade de contratar, liberdade contratual. Aquilo que se estipulou com liberdade é lei. Deve ser cumprido nos termos do que foi contratado. É lei entre as partes. Deve ser cumprido nesses exatos termos pelas partes. Esse pontozinho final, onde encontramos a relatividade. Em regra, o contrato produz efeitos interpartes. Princípio da relatividade. Aquilo que foi livremente escolhido é regra entre os contratantes. Deve ser cumprido pelos contratantes. Vincula os contratantes. Portanto, em regra, o contrato produz efeitos apenas entre as partes. Por isso, o princípio da relatividade. Princípio da relatividade. Em regra, o contrato não atinge terceiros, seja para beneficiar e, principalmente, para prejudicar. Essa regra comporta exceções. Não à toa falamos em função social do contrato, eficácia externa. Cláusulas contratuais que são invalidadas pelos prejuízos causados à coletividade, a direitos meta-individuais. Função social do contrato na sua eficácia externa. Mas, lá em princípios eu já chamava a atenção dos senhores, o Código Civil expressamente nos traz 3 institutos que excepcionam essa ideia de relatividade, porque possibilitam a eficácia do contrato contra alguns terceiros. Por isso, do título, intervenção de terceiros na relação contratual.
Em regra, isso não poderia acontecer, princípio da relatividade. Mas o próprio Código Civil traz 3 institutos excepcionais em que podemos perceber claramente o contrato produzindo efeitos contra pessoas que não são partes do contrato, ao menos não originalmente partes do contrato. Quais são esses 3 institutos que nós estudaremos nesta aula? À luz da lei, de forma até mesmo abreviada. A estipulação em favor de terceiros, primeiro instituto. Segundo, a promessa de fato de terceiros. E terceiro, o contrato com pessoa a declarar. Ok? Então vamos lá, sem delongas. Estipulação em favor de terceiros. É importante que nós tenhamos a devida atenção com os termos. Veja bem, estipulação em favor de terceiros. Aqui nós estamos diante de uma figura, aqui nós estamos diante de um instituto contratual em que efeitos favoráveis, efeitos benéficos do contrato serão produzidos para terceiros, para pessoas de além da relação contratual. Veja, estipulação em favor de terceiros. Os contratantes estabelecem aqui as cláusulas contratuais e determinam que por este contrato um terceiro será beneficiado. Se nós estamos estipulando entre nós em favor de alguém que não é parte, que não é contratante, um terceiro. Vem para o slide. Primeira hipótese de intervenção de terceiros em contratos é a estipulação em favor de terceiros, que acontece quando o contrato prevê seus efeitos benéficos, prevê que seus efeitos benéficos atingirão terceiros. Alguém de fora da relação contratual será seu beneficiário. Cuidado. De forma alguma eu posso admitir que alguém de fora da relação obrigacional sofra os ônus do contrato. Então eu, por exemplo, faço com você aqui um contrato de seguro, mas quem vai pagar vai ser o Matheus. Quem é Matheus? Não, é alguém aí. Não tem nada a ver com o contrato. Porra. Aí não, né? Agora, eu posso fazer um contrato de seguro em favor de terceiros. Um contrato de seguro automotivo, por exemplo, né? Um contrato de seguro de automóvel, que cobre os danos sofridos, ou melhor, os danos causados ao meu carro e também, eventualmente, causados por mim no carro de um terceiro. Pá, percebeu aí? Eu posso fazer, por exemplo, e faço, um contrato de seguro de vida. Tem lá um contrato de seguro de vida com o Banco X. Esse contrato produzirá os seus efeitos, ou seja, a seguradora estará obrigada a pagar a indenização securitária. Quando? Quando eu morrer. Para mim? Para os meus herdeiros? Não, para a pessoa que eu indiquei no contrato. Ou seja, eu estou estipulando em favor, em benefício de alguém que não é parte. Posso fazer? Posso. Essa é a ideia. O contrato prevê que seus efeitos benéficos atingirão terceiros. Que terceiro, que alguém de fora da relação contratual, será por ele beneficiado. Exemplos: seguro de vida, grande exemplo. Destacaria também o seguro de automóvel, que cobre tanto danos causados no automóvel do segurado, quanto de eventuais terceiros. Tá? Uma prática lá do direito de família, quando o casal vai divorciar, né, que eles fazem um contrato determinando a partilha em favor dos filhos. Né? Quantas vezes lá no escritório, né, já não fizemos isso? Chega lá o casal, quer divorciar, mas tem uma certa margem de consenso, né? Vai ser um divórcio consensual. E quando a gente vai pensar num acordo de partilha,
Ah, eu quero isso. Não, eu também quero. Então vamos fazer o seguinte, nenhum nem outro fica. Vamos fazer aqui uma estipulação em favor do nosso filho. Vamos fazer uma doação para o nosso filho. Posso fazer? Posso. Posso. É um contrato realizado entre eles, é um acordo realizado entre eles, mas o benefício de um terceiro, de um dos filhos. Tá? E lá no direito trabalhista tem algo semelhante, que é a convenção coletiva. Tá? Isso lá no direito do trabalho, né? Convenção coletiva de trabalho. Tá? Também. Né? A convenção feita ali entre o representante, entre o sindicato, o empregador, etc., e vai beneficiar alguém que não é parte da convenção. Né? Então, isso está estipulando em favor, em benefício de alguém que não é parte da relação contratual. Observe, portanto, que 3 são os sujeitos deste instituto. Os contratantes e o beneficiado. Eles têm nomes. Aquele que requer o benefício para um terceiro é o estipulante. Então, eu vou lá fazer o meu contrato de seguro de vida. Eu quero que minha esposa seja beneficiada caso eu morra. Então, eu sou o estipulante. Aquele que está se comprometendo, caso eu morra, a pagar a indenização para minha esposa, é o promitente. Estipulante, quem requer o benefício para um terceiro. Promitente, quem está se comprometendo a prestar o benefício para esse terceiro. E o terceiro é o beneficiário. Estipulante, aquele que requer o benefício. Promitente, aquele que se compromete a beneficiar o terceiro. E beneficiado é o terceiro, que não é parte do contrato, entenda. Terceiro não é parte do contrato. Não é parte da relação contratual. O beneficiário. Veja lá o que o Carlos Roberto Gonçalves diz sobre a estipulação em favor de terceiro. Dá-se a estipulação em favor de terceiro, pois, quando no contrato celebrado entre duas pessoas, denominadas estipulante e promitente, convenciona-se que a vantagem resultante do ajuste reverterá em benefício de terceira pessoa, alheia à formação do vínculo obrigacional. Vou dizer mais uma vez, já vou falar por quê. O terceiro não é parte. Ok? O beneficiário não é parte do contrato. Ah, por quê, professor? Já vou dizer, mas vai refletindo aí. O terceiro beneficiado por essa estipulação tem que ser agente capaz. A gente sabe que o contrato depende para a sua validade de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita, não defesa em lei e vontade livre de vícios, sob pena de invalidade, nulidade ou anulabilidade. Agente capaz. O terceiro precisa ser capaz para a validade desse contrato? Vai pensando aí, já trago a resposta. Artigo 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Tá? É óbvio que isso aqui não vai ter como aplicar um contrato de seguro de vida, né? Porque se eu estipulei em favor da minha esposa, eu não vou ter como exigir o cumprimento da obrigação, né? Porque quando ela for exigível, eu estou morto. Simples assim. Mas, em outros contratos, em que tenhamos a estipulação em favor de terceiro, o que o caput do artigo 436 está dizendo é que o estipulante, que é parte do contrato, tem legitimidade para exigir o cumprimento do mesmo. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Pessoal, mas isso é óbvio. Ele é parte do contrato. Mas e o terceiro? Pode. Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ela anuir e o estipulante não o inovar nos termos do artigo 438. Em resumo, o que o legislador está dizendo aqui é que tanto o estipulante quanto o terceiro beneficiário têm legitimidade, em regra,
para exigir o cumprimento da obrigação. Ok? O estipulante não é parte do contrato, mas ele será beneficiado por ele. Então ele também tem legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação. Ok? Artigo 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Tá? Então, salvo se o estipulante, no próprio contrato, disse que o terceiro não tem legitimidade para exigir o cumprimento, só ele, estipulante, salvo essa hipótese, tanto o estipulante quanto o terceiro podem exigir o cumprimento da obrigação. E se assim for, o legislador está dizendo aqui que o estipulante não pode exonerar o promitente. Porque não é só ele que tem o direito de cobrar. O estipulante sozinho não pode exonerar o promitente da sua obrigação. Ok? Veja lá. Ó. Se ao terceiro em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar a execução, não poderá o estipulante sozinho exonerar o devedor. Ok? O estipulante pode, no contrato, retirar a legitimidade do terceiro de executar. A regra é de que tanto o estipulante quanto o terceiro podem executar o contrato. Mas o estipulante pode, no contrato, tirar a legitimidade do terceiro. Se ele não o fizer, vou para a regra, tanto ele, estipulante, quanto o terceiro podem cobrar. E nessa hipótese, ele, estipulante, sozinho, não pode exonerar a obrigação do promitente. Artigo 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independente da sua anuência e da do outro contratante. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Regra interessante também. O terceiro não é parte do contrato, ele não tem que palpitar aqui nas regras do contrato, nas cláusulas do contrato. Eu já estou dizendo, o estipulante, né, eu fiz aqui uma estipulação em favor de terceiro. É direito meu substituir esse beneficiário. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independente da anuência do terceiro, ele não era parte. Mas o além, independente da anuência do outro contratante. Posso fazer isso por ato entre vivos ou por ato de última vontade, por testamento. Por isso eu faço aqui um resumo. Veja bem, podemos afirmar sobre a estipulação em favor de terceiro, que o terceiro não é parte do contrato. O terceiro não é parte do contrato, mas pode executá-lo. Em regra, pode. Tanto o estipulante quanto o terceiro. É autorizado a estipulação expressa que retire do terceiro a legitimidade. Então, em regra. Tá? Isso aqui é na verdade, a primeira parte que é absoluto. Terceiro não é parte. Apesar de não ser parte, em regra, ele pode executar o contrato. Em regra. Porque o estipulante pode, no contrato, tirar a legitimidade desse terceiro. Então, ele pode expressamente retirar do terceiro a legitimidade executória. Pronto. E, por fim, o terceiro pode ser substituído por vontade do estipulante. Você que precisa anuir com isso. Ok, professor? Mas agora que eu estou percebendo que o senhor concluiu aqui, e vai passar para a segunda parte, para o segundo instituto, que é a promessa de fato de terceiro. E a resposta daquela pergunta? Terceiro não é parte. Ele precisa ser capaz, como requisito de validade do contrato? E aí, precisa? Não, não precisa. Né? Não precisa. Por quê? Porque ele não é parte. Quando a gente fala sobre os requisitos de validade do negócio jurídico, você se lembra? Planos do negócio jurídico. Existência, validade, eficácia. Os degraus da escada pontiana. Plano da existência. 4 substantivos vazios. Vontade, objeto, agente e forma.
Requisitos de validade do negócio jurídico. O contrato é um negócio jurídico. Requisitos de validade do contrato. Vontade livre e desimpedida de vícios. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Agente capaz. Forma prescrita ou não defesa em lei. Ou não proibida por lei. Agente capaz. As partes do negócio precisam ser capazes. O terceiro não é parte. O terceiro não é parte. Por isso que ele não precisa ser capaz. Ele não precisa ser uma pessoa solvente. Ele não é parte. Apesar de não ser parte, em regra, pode executar o contrato. Se o contrário não dispuser os termos do contrato. Se expressamente o estipulante não tiver retirado essa legitimação. E se ele não é parte, o estipulante pode mudar o beneficiário. Não tem problema nenhum. Perfeito? Estipulação em favor de terceiros. Segundo instituto de intervenção de terceiros na relação contratual é a chamada promessa de fato de terceiros. Opa lá. Já lá. Estipulação em favor. Se essa relação contratual vai beneficiar um terceiro. Beleza? Promessa de fato de terceiro. Uma relação contratual aqui entre pares e um deles está prometendo que alguém de fora vai cumprir a prestação. Observou que a história mudou agora? Lá na estipulação em favor de terceiro, o terceiro é beneficiado pela relação contratual. Aqui não. A parte do contrato está prometendo que o terceiro vai cumprir a prestação. Especificamente uma obrigação de fazer. Professor, não, isso é um absurdo, professor. Não, desculpe, tá? Beneficiar terceiro, tudo bem. Agora, vincular o terceiro ao cumprimento da obrigação, aí é inadmissível. Concordo? Concordo. Mas então como é que existe essa tal de promessa de fato de terceiro? Existe. Só que a regra aqui, meus caros, é o seguinte. Que o terceiro não pode ser obrigado a cumprir o fato. Eu posso tranquilamente aqui, ó, contigo, tá? Prometer, tá? Inclusive você vai me pagar aqui um valor X, tá? Prometer que o professor Flávio Tartucci vai gravar a próxima aula de Direito Civil aqui. O professor Flávio Tartucci, incrível civilista de Direito Brasileiro, vai gravar a próxima aula. Eu posso prometer. E você está me pagando por isso. Se o professor Flávio Tartucci não gravar a próxima aula, você pode cobrar dele? Não, não pode. Mas você pode cobrar de mim uma indenização por perdas e danos. Captou a mensagem? Estipulação em favor de terceiros. Nós estamos contratando e eu estou estipulando e você prometendo que vai beneficiar um terceiro. Não tem problema nenhum. Se você não fizer, tanto eu quanto o terceiro podemos te cobrar. Em regra, sim. Ponto. Promessa de fato de terceiro. Estou prometendo que um terceiro cumprirá uma prestação determinada. Se ele não cumprir, você não pode cobrar dele, poxa. Ele não tem nada a ver com o contrato. Um promoter, né? A promessa de que fulano de tal, famosíssimo cantor aí, vai se apresentar na formatura da sua faculdade. E aí na hora o sujeito não vem. Você não tem como ir lá cobrar dele. Mas você pode cobrar daquele que te prometeu. Essa é a ideia que o legislador nos traz aqui. Tá? O contrato ele não é inválido, não. Eu não posso virar para você agora e falar assim, mas você é muito bobinho, né? Você acreditou na minha promessa? Esse contrato é nulo. Como é que o objeto do nosso contrato vai ser a prestação cumprida por alguém que nem está aqui? Você é muito burro, desculpa aí, é nulo. Nulo nada. Esse contrato é válido. Embora o terceiro não possa ser demandado, aquele que prometeu pode, por perdas e danos. Por isso eu coloco aqui, ó, segunda exceção ao princípio da
relatividade dos efeitos? Promessa de fato de terceiro. Doutrinariamente, fala-se que na promessa de fato de terceiros, os efeitos são endógenos, tá? Porque é um terceiro que vai praticar um ato para produzir efeitos entre as partes. Por isso, endógenos, de fora para dentro. Tá? Prometo que um terceiro vai cumprir a prestação. Ou seja, alguém que não tem relação com o contrato vai prestar determinado ato e esse ato vai consumar uma relação obrigacional aqui, de fora para dentro. Enquanto que a estipulação em favor de terceiro, os efeitos são exógenos. Ok? Promessa de fato de terceiro, endógenos. Porque o ato realizado por um terceiro produz efeitos aqui dentro. Estipulação em favor de terceiro, exógenos, de dentro para fora. Nossa convenção beneficia alguém de fora. Por isso eu coloquei aqui, ó, doutrinariamente, fala-se que a promessa de fato de terceiro, os efeitos são endógenos, ou seja, de fora para dentro. Porque a conduta de um terceiro produzirá efeito na relação jurídica existente entre os contratantes. Grande exemplo de promessa de fato de terceiro é a obrigação assumida pelo promotor de um evento com relação à apresentação de um cantor famoso. O terceiro pode ser cobrado? Não, em regra não. Em regra não, ele não é parte do contrato. Veja aqui, ó, aquele que tiver prometido fato de terceiro, artigo 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não executar. Eu não posso cobrar do terceiro, ele não é parte do contrato. Aquele que tiver prometido, aquele que é parte do contrato, e prometeu que um terceiro praticaria o ato, não posso cobrar do terceiro, mas daquele que prometeu eu posso. Aquele que tiver prometido o fato de terceiro, responderá por perdas e danos quando o terceiro, não executar. Tá? É por isso que eu trouxe aqui uma jurisprudência, tá? Que bastante interessante, a jurisprudência para elucidar essa parte da nossa matéria. Veja aqui, ó, o enunciado. Recurso especial, direito de arena. Tá? Só situando. Aqui a CBF, ela contratou com determinada emissora, né, de televisão, que todos os clubes da Série A, se não me engano, passariam para essa emissora o direito de transmissão dos seus jogos. Observaram? A CBF fez um contrato com uma emissora X, de que todos os clubes da Série A do Brasileirão cederiam o seu direito de transmissão para ela com exclusividade. Ponto. Então a CBF está prometendo um fato de terceiro. A CBF não gerencia o direito de transmissão dos jogos dos clubes. Ela está se comprometendo aqui nesse contrato para um fato que vai ser produzido, que vai ser realizado por outros. E se os clubes não concordarem? Tá? Isso que desenvolveu a celeuma que foi parar no judiciário. E olha lá, o recurso especial, direito de arena, contratos, cláusula de exclusividade, 2 pactos, validade, subsistência da segunda avença. Diante da resolução do primeiro contrato, por inadimplemento, promessa de fato de terceiro, obrigação de resultado. Inadimplemento, responsabilidade, perdas e danos. Terceiro que não anuiu, ausência de responsabilidade, indenização. Vamos então ao corpo aqui do julgado. Válido o contrato celebrado entre duas pessoas capazes e aptas a criar direitos e obrigações que ajustam um negócio, tendo por objeto a pretensão de um fato por terceiro. Então, o contrato é absolutamente válido. A CBF prometeu que os clubes cederiam o direito de transmissão dos jogos. O contrato é absolutamente válido. Capazes. Quanto à validade, não há que se discutir. Válido o contrato celebrado entre duas pessoas capazes e aptas a criar direitos e obrigações
que ajustam um negócio jurídico tendo por objeto a prestação de um fato por terceiro. 2. Descumprida a obrigação de obter a anuência do terceiro ao contrato, responde o promitente pelo inadimplemento por perdas e danos a teor do artigo 439 do Código Civil. Neste caso, não sendo a CBF titular do direito de transmissão dos jogos, cumpria a ela obter dos clubes de futebol a anuência do contrato. O inadimplemento dessa obrigação enseja a resolução do contrato e a responsabilização por perdas e danos. A CBF se comprometeu, né, que todos os clubes da Série A dariam a anuência, né, concedendo o direito de transmissão dos jogos para aquela determinada emissora. E aí não conseguiu. A emissora pode cobrar dos clubes? É óbvio que não, eles não são parte do contrato. Mas pode e podia, e o fez, exigir indenização do promitente. O promitente responde por perdas e danos, à luz do que nós analisamos. Agora, excepcionalmente, o terceiro pode ser cobrado. Grava a regra. Promessa de fato de terceiro. O contrato é válido. Eu posso fazer um contrato com você me comprometendo a um ato que será prestado por um terceiro, por alguém que não tem nada a ver com o contrato, e esse contrato é válido. O que acontece é que, se o terceiro se recusar, você não pode cobrar dele, pode cobrar de mim, promitente. Excepcionalmente, o terceiro pode ser cobrado. Quando, professor? Quando ele anuiu o contrato. Artigo 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. O legislador está dizendo que o promitente não poderá ser obrigado, que o promitente não poderá mais ser cobrado, mas tão somente aquele terceiro, se o terceiro concordar aderindo ao contrato. Mas aí cá para nós, se isso acontecer, ele não é mais terceiro. Se isso acontecer, ele não é mais terceiro, né? Aí ele entrou no contrato. Por isso, data vênia, né? Com devido respeito, aqueles que entendem que o artigo 440 é uma exceção, porque promessa de fato de terceiro, se o terceiro não cumprir, só o promitente pode ser cobrado. E aí alguns vão falar assim, o artigo 440 é uma exceção, uma hipótese excepcional em que o terceiro pode ser cobrado. Com devido respeito, eu não concordo, não. Data máxima vênia. Porque se o terceiro foi notificado e aceitou se obrigar, aí ele não é mais terceiro, ele é parte do contrato. Então, nesse caso, é promessa de fato próprio. Promessa de fato próprio. O contrato se iniciou aqui entre os dois. Esse um prometendo que um terceiro cumpriria a prestação. Perfeito. Se o terceiro não cumprir, só ele, promitente, pode ser cobrado. Agora, se fui lá, pedi a anuência do terceiro no contrato, ele concordou que vai cumprir a prestação, aí ele é parte, meu caro. Aí ele está prometendo fato próprio. Aí é óbvio que ele responde. É óbvio que ele responde. Artigo 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este outrem, depois de ter se obrigado, faltar com a prestação. Depois de ter aceitado a obrigação, faltar com ela. E fechando promessa de fato terceiro, artigo 439, parágrafo único. Tal responsabilidade do promitente, tá? Responsabilidade do promitente. Prometo fato de terceiro. Se o terceiro não cumprir, eu respondo. Artigo 439. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado. E desde que, pelo regime de casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre
os seus bens. O legislador está dizendo que o promitente não responde se o ato prometido deveria ser cumprido pelo seu cônjuge. Num contrato em que a anuência do cônjuge era requisito de validade. Aí não há que se falar em responsabilização, porque esse negócio é anulável. Existem alguns atos jurídicos que eu só posso realizar com a concordância da minha esposa. Eu sou casado na comunhão parcial de bens. O legislador traz um rol de atos jurídicos que eu só posso realizar com a minha esposa. Se este contrato, se este negócio jurídico encontra-se lá naquele rol, e eu prometi que a minha esposa vai praticar determinado ato, esse contrato é anulável. Não há que se falar em responsabilização, porque a responsabilização é degrau de eficácia. Ok? Última espécie ou último instituto relacionado aqui com a intervenção de terceiros em relação contratual. Contrato com pessoa a declarar. Contrato com pessoa a declarar. Tá? Último instituto de intervenção de terceiros na relação contratual, conforme previsão do Código Civil de 2002. Contrato com pessoa a declarar. Primeira observação que eu quero fazer, e quero que você anote, porque é uma diferença marcante entre o contrato com pessoa a declarar da estipulação em favor de terceiros. Eu disse que na estipulação em favor de terceiros, o terceiro não é parte. Portanto, ele pode ser incapaz, pode ser insolvente, problema nenhum, ele não é parte. Contrato com pessoa a declarar. No contrato com pessoa a declarar, um dos contratantes se compromete a trazer uma outra pessoa que o substituirá na relação contratual, assumindo os seus direitos e as suas obrigações. Esse terceiro vai substituir aquele contratante na qualidade de parte, assumindo os seus direitos e sua obrigação. Precisa ser capaz? Precisa. Precisa porque ele vai ser parte, meus caros. Na estipulação em favor de terceiros, o terceiro não é parte. Portanto, não faz diferença se ele é capaz, se ele não é capaz, porque ele não é parte. A capacidade do terceiro não interfere na validade do nosso contrato. Agora, no contrato com pessoa a declarar, um dos contratantes se reserva o direito de trazer um terceiro que vai substituí-lo no contrato, assumindo as suas obrigações e os seus direitos. Ou seja, ele vai se tornar parte. Precisa ser capaz? É óbvio. Precisa ser capaz. É evidente que sim. Já destaque isso aí no seu caderno. E aí, vamos à análise do Instituto. Então, conforme eu disse, no contrato com pessoa a declarar, qual que é a característica desse Instituto? O contrato com pessoa a declarar se dá na situação em que um dos contratantes se reserva o direito de, dentro de determinado prazo, trazer um terceiro que vai substituí-lo no contrato. Por isso, com pessoa a declarar. Olha só que curioso, né? Eu estou contratando com você. Mas, na verdade, você está contratando com alguém que eu vou declarar. Captou a mensagem, a ideia do nome? Contrato com pessoa a declarar. Nós estamos contratando, mas eu me reservo o direito de trazer um terceiro que vai me substituir. E vai ser o verdadeiro contratante com você. O professor não tem a menor chance de eu aceitar isso. Tem sim, tem sim. Não, Bruno, não tem. Como é que eu vou contratar com alguém que eu não conheço? Contratar com uma pessoa que você vai declarar, eu nem conheço. De fato, foge um pouquinho a realidade imediata. Mas imagina, por exemplo, uma venda de imóveis. Eu sou vendedor de imóveis. Então, eu compro imóveis para vender. Compro imóveis para vender. Você está querendo vender? E o preço está legal? Então, eu vou comprar o seu imóvel. Mas eu não vou comprar ele para mim, meu caro. Eu já tenho. E, na verdade, o meu negócio é comprar e vender imóvel. Eu lucro em cima da revenda. Não vou comprar para mim. Só que, se eu simplesmente fizer esse contrato com você e ponto,
A propriedade do bem imóvel ela é transmitida no registro. Artigo 1227, artigo 1245 do Código Civil. Então, nós vamos ter que fazer um contrato. Esse contrato tem que ser uma escritura pública. Eu vou ter que ir lá no cartório fazer uma escritura pública. Depois eu tenho que registrar esse contrato no cartório de registro de imóveis. Isso vai ser de graça? Não, não vai, né? Eu vou ter que pagar. E eu vou ter que pagar também o imposto de transmissão de propriedade imóvel. Aí eu gastei essa nota, e quem já comprou imóvel sabe que é uma nota, essas despesas cartoriais e tributárias na transmissão de um bem imóvel, é uma nota. Aí eu vou pagar isso tudo para depois vender. Minha proposta para o senhor é o seguinte. Tá? Eu compro imóveis para vender. Ok? Então, eu vou comprar o seu imóvel, já negociamos, foi feita a proposta, aceitou, eu vou comprar o seu imóvel, mas eu reservo aqui um prazo para agora anunciar aqui, e se eu conseguir, né, já trazer a pessoa que vai me substituir nesse contrato. E aí eu faço só uma venda. Pegou a ideia? Assim eu não preciso fazer 2 contratos. Um aqui com todas as despesas e depois um aqui. Eu vou comprar para passar para frente. Então a gente faz um contrato com pessoa a declarar. Estou contratando com você, nesses termos, e vou trazer um outro que vai me substituir em tempo. Entendeu? E se eu não conseguir esse terceiro? Azar o meu. Porque aí o contrato vai ser contra mim, né? Você vai poder me executar. A ideia é eu tenho um determinado prazo aqui para trazer um terceiro que vai me substituir no contrato. Beleza. Se eu não conseguir, cara, aí eu sou a parte do contrato. Existe contrato, eu estou te devendo. Aí não tem saída. Vem aqui. Ok? Artigo 467 do Código Civil. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. No momento de conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar uma pessoa que vai substituí-lo, vai adquirir os seus direitos e assumir suas obrigações. Artigo 469, a pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes adquire os direitos e assume as obrigações dele, as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. Então, a substituição produz efeitos ex tunc. Né? A pessoa que eu nomear, que vai me substituir assumindo os meus direitos, os meus deveres, será como se fosse parte desde a data da celebração. Beleza? Artigo 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Tá? Então, eu posso me reservar o direito, né, de indicar um terceiro que vai me substituir, assumindo minhas obrigações e também assumindo os meus direitos decorrentes do contrato. Se não colocar prazo, eu tenho 5 dias para fazer isso. Se não colocar prazo, 5 dias para fazer isso. Mas nós temos autonomia privada, né? Então a possibilidade de colocar um outro prazo. Beleza? Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Então, se o contrato foi feito por escritura pública, a aceitação da pessoa que vai me substituir também tem que ser feito por escritura pública. E fechando esse ponto, contrato com pessoa a declarar, e aí a gente vai resolver algumas questões, tá? Para fechar a matéria. Artigo 470. Eu disse para vocês. O terceiro, no contrato com pessoa a declarar, tem que ser capaz? Tem que ser capaz. Porque ele vai assumir o contrato na condição de parte. E se não for? O contrato é nulo, ponto. Aí não, né? Se o terceiro não for capaz,
o contratante originário responde. Veja lá, artigo 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. Quando? Se não houver a indicação da pessoa ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. Se no prazo estipulado eu não indicar, ou a pessoa que eu indiquei não aceitar os termos do contrato. Então o contrato é eficaz entre nós, os contratantes originários. Se a pessoa nomeada era insolvente, a pessoa que eu indiquei para assumir o meu lugar no contrato não tem como pagar. Porque aí você ficou a ver navios? Não. Aí você vai cobrar de mim. Porque o contrato vai ser eficaz entre nós dois, os contratantes originários. E a outra pessoa desconhecia no momento da indicação. Artigo 471. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente, no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Percebeu? Contrato com pessoa a declarar. Estou aqui contratando com você, mas me reservei o direito de, em determinado prazo, trazer uma outra pessoa que vai me substituir nesse contrato, assumindo as minhas obrigações, assumindo os meus direitos. Puxa, mas aí vai ficar muito inseguro para você. Não vai não, pode ficar tranquilo. Porque se no prazo determinado eu não indicar, o contrato produz efeito entre nós dois. Cobra de mim. Se no prazo estipulado eu indicar e o terceiro não aceitar, tem problema. O contrato produz efeito entre nós dois. Cobra de mim. Se a pessoa que eu indiquei era insolvente e você não sabia, tem problema. Cobra de mim. Se a pessoa que eu indiquei era incapaz, incapaz não pode ser parte do contrato. Cobra de mim. Cobra de mim. Ok? Vamos lá, a resolução de algumas questões sobre o tema, para fecharmos essa parte da matéria. Souto aceitou transportar mercadorias que lhe foram entregues por sátiro. Foi estipulado no contrato, por sátiro, que a carga deverá ser entregue à Amélia, que não é parte do contrato. Então, Souto e Sátiro fizeram um contrato, e nesse contrato foi estipulado que a carga vai ser entregue para a Amélia, que não é parte. Consideradas essas informações e o disposto na legislação civil sobre estipulação contratual em favor de terceiros, é correto afirmar que somente sátiro, na condição de estipulante, pode exigir o cumprimento da obrigação de entrega da carga perante o transportador solto. Estipulação em favor de terceiro. Tanto o estipulante quanto o beneficiário, em regra, podem exigir o cumprimento da obrigação. Somente a Amélia, na condição de terceira, em favor de quem se estipulou a obrigação, pode exigir o cumprimento da entrega da carga perante o transportador solto. Somente ela não, né? C. Se a Amélia for atribuído o direito de reclamar do transportador a entrega da carga, poderá sátiro exonerar solto dessa obrigação. Cuidado. Em regra, tanto o estipulante quanto o beneficiário podem exigir o cumprimento do promitente. Se o estipulante retirar a legitimidade do terceiro cobrar, aí ele, estipulante, sozinho pode exonerar o devedor. Se ele não fizer isso, tanto estipulante quanto terceiro podem cobrar. Então, o estipulante não pode exonerar o devedor. Veja lá, ó. Se a Amélia for atribuído o direito de reclamar, e essa é a regra, a Amélia também pode, poderá sátiro exonerar solto da obrigação? Não, não pode. Não pode. D. Tanto o estipulante sátiro quanto a destinatária Amélia poderão individualmente ou conjuntamente exigir o cumprimento da obrigação de solto e alterar as condições e normas do contrato. Aí não, né? A Amélia não tem como modificar as condições do contrato. Os contratantes são solto e sátiro. Princípio da obrigatoriedade, pacta sunt servanda, eles, partes, podem mudar. E sátiro, na qualidade de estipulante, pode reservar-se o direito
de substituir a destinatária da carga, Amélia, independente de sua anuência e da do transportador. Certa resposta. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o beneficiário, sem a concordância dele ou do outro contratante. Questão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A promete a B que C irá prestar-lhe um serviço. Primeiro caso, Souto e Sátiro convencionaram que uma carga seria entregue a Amélia. Pronto. Agora não. A promete a B que C prestar-lhe-á um serviço. E B, com base nesse compromisso, celebra o contrato. Marque a opção que corresponde ao caso. Isso é uma promessa de fato de terceiro, uma estipulação em favor de terceiro, um contrato com pessoa a declarar ou uma cessão de posição contratual. Promessa de fato de terceiro. Né? Ok? Isso aqui foi molezinha cá para nós. Questão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Assinale a afirmativa correta quanto à participação de terceiros em relações negociais. O que estipula em favor de terceiro não pode exigir o cumprimento da obrigação. Na estipulação em favor de terceiro, se ao terceiro em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, ainda assim poderá o estipulante exonerar o devedor. C. Aquele que tiver prometido o fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este não o executar. E D. Na estipulação em favor de terceiro, o estipulante não pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato. E aí, qual a resposta certa? Letra C. E para fechar aqui a nossa aula de hoje, né, duas questõezinhas de verdadeiro ou falso, temidas, provas de certo ou errado. Se você erra uma, você perde uma certa. Inclusive, uma delas é da CESP, né? Veja lá, certo ou errado. Primeira, a respeito dos direitos, das obrigações e dos contratos, julgue o item subsequente. O contrato com pessoa a declarar será considerado inválido se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o que constitui exceção ao princípio da conservação dos contratos. Veja bem, a estipulação em favor de terceiros, na estipulação em favor de terceiros, o terceiro não é parte, nem vai entrar na condição de partes. Então não interessa se ele é capaz ou não. No contrato com pessoa a declarar, o terceiro adentra ao contrato na condição de parte. Por isso ele precisa ser capaz. Ele precisa ser solvente. Mas se ele não for, o contrato não será inválido, não. Qual vai ser a consequência se o terceiro, se a pessoa a declarar, se a pessoa que foi indicada não for capaz? Está sabendo tudo, é isso mesmo. O contrato produzirá efeitos entre os contratantes originários. Então está errado. O contrato com pessoa a declarar será considerado inválido? Não. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação. Se a pessoa era incapaz ou insolvente, o contrato não será inválido, não. Ele vai produzir efeito entre os contratantes originários. Portanto, errado. Questãozinha da CESP também. Defensor público. Julgue os itens que seguem acerca dos contratos. Se alguém, ao contratar, promete fato de terceiro, esse contrato não tem eficácia de obrigar quem dele não participou, vinculando a obrigação aquele que assumiu o cumprimento da prestação como devedor primário. Assim, se o terceiro não executar a promessa feita no contrato, a responsabilidade patrimonial por perdas e danos incide sobre o promitente. Certo ou errado? Certíssimo. O terceiro não pode ser cobrado pelo fato prometido por aquele que era parte do contrato.
Se o terceiro não executar, o promitente responde. Perfeito? Ok. Terminamos aqui mais uma aula de direito contratual. Tá? Espero que tenha sido claro e que esta aula seja útil para a sua aprovação no tão sonhado concurso, naquele concurso que você deseja. Ok? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima aula aqui na LAC Concursos. Tchau, tchau. Clique-Lac.